Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e fazer aquela resenha boa, né? Falou de Vasco, a gente traz aqui para trocar aquela ideia. Quero trazer o Edmundo ontem na live dele, cara, na minha opinião, deu uma aula aí em relação ao que ele pensa do Pedro Raul. Vou passar aqui, quero saber o que vocês acham, uma aula aí, e o Edmundo entende de fazer gol, né? Família vascaína. E um outro debate que eu quero trazer aqui é essa questão do André aí, que tá praticamente acertado, vai jogar no Vasco até junho. Aí eu quero trazer aqui o PVC. Na opinião do PVC, o Vasco mostra força no mercado, porque conseguiu ganhar o Andrei de um time grande aqui, né, que é o Palmeiras, que está bem estruturado. E aí eu quero trazer uma outra opinião, que é do Facincani, que acha um absurdo o Vasco nesse processo aí de montagem do elenco aceitar esses termos aí do Chelsea, jogador ir embora em junho, mal vai jogar no Vasco, na opinião dele não faz sentido nenhum. Quero passar essas duas opiniões aqui e saber o que você acha. Antes, vamos lá repercutir aqui algumas notícias do nosso Vascão pra gente trocar uma ideia. A primeira tá na tela pra vocês, ó. Em fase final de tratamento, Robson, Figueiredo e Marlon devem ser relacionados aí contra o Flamengo, né? Tem também a informação que o Manuel Capasso deve estar à disposição contra o Flamengo, e aí o Vasco vai ter praticamente ali todo mundo do seu elenco, né? A família vascaína, acho que o Robson vem perdendo espaço cada vez mais, né? Porque o Miranda, apesar de eu não achar jogador para Vasco, jogou melhor que o Robson, né? Faz todo sentido isso. E aí também chega o Capasso que tá à frente dele. Vai perder espaço aí o Robson, mas quem sabe aí no restante da temporada, não sei, né? Tudo pode acontecer, família vascaína. Figueiredo também acho que perdeu espaço aí com a entrada do Eric Marcos, né? Tá muito bem, na minha opinião, tem muito mais característica de ponta, né? Habilidoso, dribla, bate pro gol do que o Figueiredo. O Figueiredo é um cara mais físico, então perdendo espaço também, vai ter que buscar aí a sua oportunidade no elenco. Tem também essa questão quando o Vasco joga com 3 volantes, né? O Alex Teixeira jogou muito bem por ali, e o Marlon Gomes, a nossa joia aí também, que eu quero ver muito nesse elenco mais qualificado do Vasco. Uma outra informação aqui interessante está na tela para vocês, ó, preocupa, né? Com gastroenterite, Lucas Piton pode desfalcar o Vasco na segunda-feira contra o Boa Vista. Informação aqui do Atenção Vascaínos, família. E a gente sabe que a maneira que o Maurício Barbieri está trabalhando hoje no Vasco, eu posso destacar duas características que é visível, assim, todo torcedor acho que está vendo isso. Intensidade e muito jogo pela beirada, muitas jogadas pela beirada, com o Peck, com o Eric Marcos, com o Alex Teixeira quando tá por ali, e com o Puma e Piton. Então perder o Piton realmente aí é um prejuízo, porque é um cara que vem se destacando muito e ajuda muito nesse lado ofensivo pelo lado esquerdo. Agora, é um ponto interessante pra gente ver também, porque se fala, né, o Vasco está contratando aí o Paulo Henrique pro lado direito para ser um substituto do Puma, já que o Paulinho é um projeto futuro, segundo o Paulo Brax. Mas pro lado esquerdo a gente não vê, né, eles falarem aí de um jogador para ser substituto pro Piton. Talvez ali por ter o Léo, né, que pode quebrar o galho ali na lateral esquerda, mas tá difícil de tirar o Léo da zaga, tá jogando muita bola, né? Tem o Paulo Vitor, que deve assumir a titularidade, que eu não gosto muito, e o Riquelme também voltando de contusão. Mas vamos ver aí como o Paulo Vitor se sai nesse jogo contra o Boa Vista, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui o Edmundo para falar aí do Pedro Raul, né, um jogador que, na minha opinião, vem ajudando sim, claro que pode melhorar o seu desempenho, mas, cara, essa opinião aqui do Edmundo foi aula e o Edmundo entende, né? Fazia pouco gol, né? Se liga só. Cara, eu espero muito dele. De verdade, eu espero que ele seja o artilheiro do Vasco no ano, que ele faça pelo menos uns 30 gols na temporada, porque se ele fizer 30 gols na temporada, ele vai garantir aí cerca de 30 pontos, 35 pontos, e isso vai ajudar muito o Vasco no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o foco principal, a gente passar tranquilo por esse primeiro campeonato do brasileiro da Vasco SAF. Mas é natural o artilheiro perder muitos gols, porque a bola chega muito para ele. Ontem, especificamente, o goleiro também fez ótimas defesas,
Mas acho que ele poderia ter feito pelo menos mais um, mais dois. Mas, no geral, já até respondi isso aqui. Acho que ele ainda precisa melhorar a sua forma física, técnica, sabe? Isso vem com o dia a dia e com os jogos, sabe? Com o entrosamento. Uma hora sai naturalmente. Eu falo muito isso, sacaneio muito o Cláudio Guadagni, hoje é um dos maiores empresários do futebol brasileiro. Eu falo, Cláudio, só eu fazia gol com o teu cruzamento. Aí ele, por quê? Porque eu sabia que não passava do primeiro pau. Então, toda a bola eu ia no primeiro pau e antecipava. Mas, enfim, daqui a pouco o Pumita vai perceber qual é o tipo de bola que gosta o Pedro Raul. Daqui a pouco o Piton vai perceber que tipo de bola. Eu estou falando especificamente dos laterais, que são quem efetua a maioria dos cruzamentos. Daqui a pouco os meias vão perceber que a bola do Pedro Raul não é longa, que ele não é velocista, que a bola dele é no pé, para ele fazer a parede e ir para dentro da área. São coisas que vêm com o tempo, com o entrosamento. E aí os gols vão saindo naturalmente. É claro que criou-se uma expectativa de que ele repetisse a temporada passada. Só que a temporada passada foi de 1 ano. Essa temporada tem só 2 meses. Então, para mim, está no fluxo normal. Principalmente, aí que eu acho que vem o grande X da questão. Principalmente quando a falta desses gols não faz falta no placar. Pegando um gancho aí no que o Edmundo falou, família, eu lembro que naqueles 2 amistosos, né, que o Vasco jogou lá nos Estados Unidos contra o River Plate e também contra o Inter de Miami, eu lembro de um comentário do Juninho Pernambucano, onde ele disse assim, um jogador como o Pedro Raul, né, mais pesado, é um cara que demora mais tempo para entrar no condicionamento físico, né, para entrar bem na temporada, então demanda tempo aí para um jogador com essas características, né, mais pesadão, mais alto e tudo mais. Pegando esse gancho aí do que o Edmundo falou, faz total sentido, né, além dele melhorar fisicamente ao longo da temporada, ao longo dos jogos, tem essa questão também aí do entrosamento que o Edmundo citou. Conforme for passando o tempo, e Barbieri fala muito isso, né? Conforme o tempo for passando, treinamento junto, os jogos, com certeza o Puma, né? O Piton, o Peck, o Orediano, entre outros jogadores, Teixeira, entre outros jogadores, vão passar a conhecer mais o Pedro Raul, o estilo do Pedro Raul, aproveitar melhor as suas características. Pô, Thiago, mas você tá dizendo que eles não estão aproveitando nesse momento? Não, claro que não. As jogadas estão acontecendo. Cabe também, né, o Pedro Raul melhorar no seu individual, coisa que ele disse na zona mista no último jogo. Ele falou, coletivamente, a gente está criando, a gente está produzindo. Agora a gente tem que melhorar individualmente. Mas conforme o coletivo também for entrosando cada vez mais, a tendência é sempre melhorar. Fato é que eu confio muito aí no Pedro Raul, tenho certeza que vai nos ajudar bastante nesse campeonato brasileiro, porque além de a gente esperar muitos gols dele, eu acho que é um atacante muito participativo, vai dar assistência, vai ajudar lá atrás, quando o Vasco precisar, numa bola aérea defensiva. Então estou muito satisfeito aí com o Pedro Raul. Pode melhorar? Pode. Vai melhorar? Vai. Se Deus quiser, a família vascaína vai ser um 9 aí que a gente vai poder confiar nesse campeonato brasileiro. Vamos entrar aí nessa questão agora do Andrei Santos, família vascaína, e para isso eu quero trazer aqui 2 opiniões. Uma é do PVC, lá na UOL Esportes, porque segundo o PVC, ele acha que o Vasco passa uma mensagem para o mercado, né, ganhou aí do Palmeiras esse retorno do Andrei ao futebol brasileiro, já que o Palmeiras tinha interesse no jogador, e já o Facincani discorda. O Facincani acha que é um absurdo o Vasco, nesse momento inicial, no processo onde os jogadores estão entrosando, você tem que buscar ali um entrosamento, e aí o Andrei chega, vai somar, claro, porque é um jogador diferente, mas em junho já está indo embora. Então ali no Campeonato Brasileiro, capaz do Vasco nem utilizar esse jogador. Quero passar essas 2 opiniões, depois eu vou deixar a minha aqui. Se liga só. De fato, se você pensar que seria um empréstimo por 150 dias, dos quais 40 o Andrei ficaria fora, para o Palmeiras não funciona. Para o Vasco, funciona. Pelo que a gente disse ontem, é um ganho de um jogador que já era do Vasco, é uma conquista numa negociação com um clube hoje poderoso do Brasil. Eu comparei ontem com a questão do Dudu. Quando o Dudu veio para o Palmeiras, tinha um símbolo de voltar para o mercado em forma muito forte. É diferente. O Andrei volta por empréstimo, não em definitivo. O Dudu joga no Palmeiras há 8 anos com uma pequena interrupção. É diferente, mas tem um símbolo para o Vasco. O grande vencedor neste momento, se acontecer a negociação com o Vasco, que não está fechada, é o Luiz Melo, porque a negociação com o Vasco ela é possível por um detalhe. Quando começou a venda do Chelsea, a compra do Chelsea do Andrei Santos, o Vasco disse, por meio do seu CEO, escuta, acho que vocês vão ter problema com o Work Permit, porque ele só jogou a Série B no ano passado. E o Chelsea falou, não, vai ter problema não. Então o Vasco disse, se não vai ter problema, não tem problema, põe a cláusula para mim. Põe a cláusula em que, se o Andrei for negociado por empréstimo definitivo com algum clube do Brasil,
Neste caso, o Vasco precisa ser consultado. E é isso que faz o Vasco se sentar à mesa com o Chelsea. Pode ter uma nova proposta do Atlético Mineiro, do Internacional, não está sacramentado o negócio, mas o Vasco se senta à mesa com base nessa cláusula de, se vier para o Brasil, eu preciso ser escutado. Né? Só que o Vasco sinalizou com o seguinte, aqui a gente aceita o que vier. Se for jogar por 2 meses, 3 meses, tá bom. O Vasco aceita o André. Exato, então assim, aí que vem a minha crítica. Se o Vasco tem um projeto tão ambicioso, é um clube gigantesco, é um clube que tem que se colocar de novo, respeitosamente no mercado, porque ele tem uma torcida que merece esse respeito, ele não pode se sujeitar a negócios em que vem um jogador por 2 meses e vai embora. Por que não? Não, Berda, a escolha do Vasco. Não, a escolha do Vasco. Mas, ô Berda, se a gente é um cara... A opção é do Vasco. Ok, mas se nós somos... Se o Vasco quer ter um jogador por uma partida só, que pode também. Sim, mas eu só acho absurdo, porque assim, o Vasco tem um time... O Vasco tem um time em que ele precisa ser formado com uma base. Ele está pensando num projeto ambicioso de Libertadores e se classificar em brasileiro. Que alguém lá no Vasco queira, o cara. Chega o cara pra jogar 3 vezes e vai embora, não serve nem pro Vasco, nem pro Palmeiras, nem pra ninguém. Eu só acho absurdo. Se o Vasco achar que serve, serve. É que eu acho absurdo, só isso. Pergunta pro torcedor do Vasco, você gostaria de ter o André Santos? Depende, 4 jogos. Depende, eu acho que o torcedor tá aí. Depende, eu acho que o torcedor do Vasco deveria pensar a longo prazo do time dele. Não, pera um pouquinho. Não vai dar. Não é só chegar aqui, bater e voltar. Não, a gente quer um jogador até o final do ano. Desculpa, eu acho que o Vasco não tem que pensar só em ser campeão carioca. Quando o Vasco resume-se ao Campeonato Brasileiro, a fazer uma campanha segura e Copa do Brasil. Ele tá tirando o jogador do Palmeiras? Não, ao contrário. O Vasco está errando porque ele está se sujeitando ao mesmo problema que o Palmeiras não quer. Tem um jogador pra voltar a qualquer hora. Mas é o Vasco, não é o Palmeiras. É uma negociação. É uma negociação. O Vasco pode Se pensar diferente do Palmeiras. Bernardo, você quer fazer um freela de 2 programas? Depende da sua situação, Bernardo. Mas no futebol não é assim, um freela de 2 programas. Futebol tem encaixe, você tem uma equipe a ser formada, você tem um técnico que vai querer voltar. Vasco. É só ir lá e pronto. Com outro técnico. Tudo bem. Outro time, com outra formação, muito pior. Se o acordo é liberar pro Mundial e conseguir essa amarra de que, tudo bem, ele joga o Mundial, mas fica até o fim do ano, aí vale muito a pena porque ele vai perder 10 jogos. Desses 10 jogos que ele perde, 3 da Libertadores, da primeira fase, ou seja, vai jogar metade da primeira fase, que já é um número desejo do Palmeiras, alto. E a gente entende o Palmeiras. E no Campeonato Brasileiro, ele estaria à disposição nos principais jogos do Palmeiras, contra Corinthians, contra Flamengo. O que serve pro Palmeiras e pro Vasco? Não, eu falei até o final do ano. Ah, tá. Até o final do ano. Porque o Palmeiras é assim, o Palmeiras quer também, mas não quer liberar pro Mundial, não quer... Não, acho que pode liberar pro Mundial, não tem problema. O Palmeiras quer o mundo. Não, aí eu acho errado, eu acho que tudo bem, o menino é capitão, tá bom, libera pro Mundial, mas vai ficar até o fim do ano, certo? Quando o Palmeiras for viajar... Isso serve pro Vasco e pro Palmeiras, é o mesmo, pros dois. Isso é importante ficar claro. O que eu tô deixando claro é o seguinte, tanto pra Palmeiras e Vasco, pra pegar ele agora, no meio do ano vai embora? Não, esquece. Os dois times têm que pensar até o fim da temporada, tanto o Vasco e o que eu tô falando é um elogio ao Vasco. É isso, família. Já te faço a pergunta. Quem você concorda mais, PVC ou Facincani? Primeiro eu vou falar sobre o ponto de vista do PVC. Discordo plenamente. E aí você vai falar assim, pô, Thiago, você acha que não? O Vasco não tá demonstrando força nesse caso do Andrei? Na minha opinião, não. O Vasco só aceitou os termos do Chelsea. E ponto final, essa é a minha opinião, tô dizendo que eu tô certo. É o que eu penso. Ele aceitou que o Vasco teria que ceder, né, o jogador pro Mundial e que ele vai retornar em junho para fazer a pré-temporada com o Chelsea, coisa que o Palmeiras não aceitou. Força, na minha opinião, o Vasco mostrou na contratação do Pedro Raul, onde tinha diversos times brasileiros interessados no jogador, foi um destaque na temporada passada, vice-artilheiro, e o Vasco contratou. Isso é demonstrar força no mercado, na minha opinião. Força é contratar o Jair, jogador que recentemente foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, ganhou prêmios individuais como seleção do Campeonato Brasileiro, bola de prata, e Vasco contratou. O Jair, cara, tem vaga aí em muitos times do futebol brasileiro como titular e ser um elenco mais forte para compor um excelente jogador, para compor elenco um excelente jogador. Então o Vasco mostrou força no mercado. Nesse caso do Andrei, não acho que o Vasco ganhou do Palmeiras ou demonstrou força no mercado. Acho que o Vasco aceitou os termos que eram melhores pro Chelsea. Agora, no ponto de vista do Facincani, cara, eu tenho que concordar. Porque quando eu pego aí os discursos, claro que tenho que pontuar aqui que o Barbieri falou que, por mais que seja por pouco tempo, seria interessante o Andrei Santos. Eu vi o Pedrinho falar também, poxa, aquela opinião mais boleira, né? Poxa, se ter o Andrei por 3, 4 jogos é interessante, o Roger também falou isso. Mas eu acho que é um discurso que não vai de encontro com a narrativa que se fala no futebol, que é o seguinte, o treinador quando chega no clube, ele precisa de tempo. A diretoria, né, os profissionais têm que acreditar no trabalho do treinador para ele implementar as suas ideias, para o elenco entrosar, para os jogadores entenderem o esquema tático do treinador. E tudo que o Vasco não vai ter com o Andrei é tempo. O Andrei não vai ter tempo no Vasco. Agora, um ponto muito interessante no que o Facincani disse aí é que se ele ficar até dezembro,
Irmão, excelente. Aí eu faço a festa, eu vou falar assim, caralho, que meio campo, meu irmão. Andrei, Marlon, Jair, porque eu sou muito fã do Andrei. Cara, eu acho um volante completo, bom na bola aérea, bom no desarme, sai de trás jogando, encosta na frente, faz gol, é completo. Eu acho que o Andrei, cara, vai ser um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro, cria do Vasco, mas nesse sentido, hoje, pro Vasco, um projeto inicial, reformulando o elenco, podendo tirar tempo de jogo de alguns jogadores mais jovens que estão crescendo nesse momento, como Rodrigo, como Barros, eu não sei se é bom, cara. Eu não sei se é bom. Fico com essa opinião aqui do Facincani. Se fosse até o final do ano, perfeito. Perfeito. Agora, dessa maneira que o Chelsea tá exigindo aí, eu não gosto muito não, cara. E eu acho que essa questão aqui, né, do Chelsea pagar o salário nesse tempo aí que ele tiver emprestado ao Vasco mostra isso, né, cara? Não tem cabimento. O clube fez todas essas exigências aí do mundo e o Vasco ainda tem que arcar com alguma despesa. Porque de toda essa negociação, eu acho que é só bom pro Chelsea. O jogador vai estar treinando aqui, vai ter algumas oportunidades, vai pro Mundial para ganhar os pontos e em junho vai lá para fazer a sua pré-temporada. Cara, essa é a minha opinião. Se fosse para ter o Andrei até dezembro, show. Da maneira que é hoje, eu não gosto muito. Quero saber o que vocês acham aí pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E repito aqui, eu não sou dono da verdade, é só a minha opinião e eu quero saber a sua. Vamos ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.